Então o que a gente está falando para vocês é o seguinte: qual foi o motivo da colonização, que é a colonização? Hã? Colônia. Ah, criamos a colônia, que é as 13 colônias americanas. Qual era o objetivo? Roubar matéria-prima da América do Sul, da América do Norte. Entendeu? Como foi que o Império Espanhol lutou a guerra de 30 anos na Europa? Como vocês acham que eles criaram o exército gigantesco espanhol? Como vocês acham que eles pagavam aquele exército tão bem armado, com uma estrutura gigantesca, cerca de 80 mil homens? Como é que eles pagavam? O Império Espanhol, o Império Britânico, o Império Francês? Como é que vocês acham que eles pagavam? Eles tinham ouro, recurso suficiente para pagar aquele exército para lutar a guerra de 30 anos na Europa? Eles pagavam porque eles roubavam a matéria-prima das Américas. Roubaram a matéria-prima da Índia, roubaram a matéria-prima da África, roubaram a matéria-prima do Oriente Médio, roubaram a matéria-prima da Ásia, da Malásia, da Indonésia, das Filipinas. Certo? Quando o Japão invade a Manchúria, invade e ocupa a parte da Rússia, invade e ocupa a parte da China. Por que o Japão invadiu e ocupou esses territórios? Pela matéria-prima. Vocês entenderam? Então a colonização, ela se baseia no roubo da matéria-prima, certo? Então o que isso tem a ver com a Confederação do Equador? Quando eles vão para a Confederação do Equador, né, esse território no mapa que aparece em azul foi unificado em 1824 pelo sangue e o fogo da guerra. Pelo sangue e o fogo da guerra unificou esse território. Entendeu? O que a Grã-Bretanha não queria que acontecesse? A Grã-Bretanha e o Império Britânico, que já ocupava Hong Kong, já ocupava a África, já ocupava o Oriente Médio, o Afeganistão, o Iraque, o Egito, certo? Quem ocupava em 1824, quem ocupava a Índia, colonizava a Índia? A Grã-Bretanha. Em 1808, o que acontece no Oceano Pacífico entre as Américas e a Europa? Batalha de Trafalgar. A Marinha Britânica vence de forma definitiva a Marinha Francesa e a Espanhola combinada. Lembrem que em 1808 Napoleão controlava quase toda a Europa, certo? E a Batalha de Trafalgar foi para decidir a superioridade marítima, militar no mar. A Grã-Bretanha vence. Então, agora não existe lugar no mundo que não possa ser alcançado pela Grã-Bretanha. Gente, a Grã-Bretanha, ela contornou o mundo e bombardeou a China durante a Guerra do Ópio. Sabe quando foi isso? 1841, a primeira Guerra do Ópio. A China falou: olha, não mandem mais essa droga de vocês pra cá que tá destruindo o povo chinês. O que a Grã-Bretanha faz? Vocês vão receber sim. Vocês vão receber sim. Quem disse que vocês não vão? A China: não vamos. A Grã-Bretanha vem com todo o seu poderio militar, bombardeia a China, chamada de Guerra do Ópio, e obriga o povo chinês a receber toda a droga produzida na Índia, escoada para dentro da China. Eles queriam que o ópio fosse enviado para Londres? Para Londres não. Para a China? Para a China sim. Vocês entenderam? Então, se a Grã-Bretanha alcançou o outro lado do mundo, vocês acham que a Confederação do Equador, a República Farroupilha, que esse aqui na imagem que vocês estão vendo se chama Bento Gonçalves, o pai fundador da República Farroupilha, o mártir, o herói do povo farroupilho, certo? Esse é o herói. Ele é para o povo farroupilha o que Frei Caneca é para o povo cabano, o que Eduardo Angelim é para o povo cabano, Bento Gonçalves. Esse é o verdadeiro libertador do seu território, do seu povo, contra o controle britânico do seu território, certo? Ele não lutou contra a colônia Brasil. Então vamos voltar para a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, quando ela vence essa guerra de Trafalgar em 1808, ela se torna a maior potência militar, ela controla. Entendeu? Tanto que em 1812 eles invadem, né, os Estados Unidos e queimam o Capitólio. Poucas pessoas sabem disso. Mas o Capitólio e a Casa Branca, ela foi incendiada. Os Estados Unidos só foi invadido uma vez em toda a sua história, pela Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha foi o único país que invadiu os Estados Unidos e queimou o Washington DC e queimou a Casa Branca e o Capitólio. Está na história. O homem que queimou, ele se chamava Sir Alexander Kraken. O tio de Sir Thomas Kraken, aquele que bombardeou Belém, aquele que bombardeou a Bahia, Pernambuco, Manaus, o Maranhão, Piauí. O tio queimou os Estados Unidos, Washington DC, e o sobrinho bombardeou o território
da Confederação do Equador. Quem era? Britânicos. Quem venceu Bento Gonçalves, capturou Bento Gonçalves? Um britânico militar de carreira chamado John Pascoe Grenfell. Está na história. Só vocês pesquisar quem venceu a República Farroupilha. Quem foi o britânico que venceu? John Pascoe Grenfell, britânico. Na verdade ele é um escocês, mas amando do seu rei George, né? O reizinho britânico. Vocês entenderam? Então eles não queriam um vasto território chamado, esse que vai aparecer no mapa aqui, um vasto território chamado Confederação do Equador, unificado pelo sangue e pelo fogo da guerra durante 1824, pelos pais fundadores, Frei Caneca, Antônio Corrêa de Lacerda, Tristão Gonçalves de Alencar Aripe. Né? Eles não querem esse vasto território que foi unificado pelo sangue e pelo fogo, se tornando um país independente do controle britânico. Eles não queriam esse vasto país, esse bloco continental de território se tornando independente, sem dever um único centavo para a Grã-Bretanha. Eles não poderiam perder o acesso das matérias-primas produzidas na província da Bahia, na província do Pernambuco e no estado do Maranhão e Grão-Pará, que nunca fez parte do Brasil desde 1621, quando ele foi fundado. O estado do Maranhão e Grão-Pará. Tem data de fundação, 1621. Quando era estado do Brasil e estado do Maranhão e Grão-Pará. Acho importante ressaltar isso para vocês. Para mostrar que esse mapa que desenha Brasil, ela é uma invenção dos britânicos, dos imperialistas, dos colonizadores, daqueles que gostam de subjugar outros povos, que gostam de se expandir para o território dos outros, massacrar as mulheres, violar as mulheres, massacrar os homens, roubar toda a riqueza e manter aquele povo miserável. Foi o que eles fizeram na África, foi o que eles fizeram nas Américas, foi o que eles fizeram nas Filipinas, foi o que eles fizeram na China, foi o que eles fizeram na Índia. Essas pessoas têm o prazer, eles existem para subjugar, entendeu? Massacrar outros povos. Isso é cultural deles, porque a terra deles é miserável. A Grã-Bretanha é uma ilha miserável. Eles não conseguem plantar a própria comida. Por isso que eles precisaram, durante anos, se aperfeiçoar na guerra marítima para poder roubar de outros povos a riqueza, para tentar se manter. Vocês entenderam? Foi por esse motivo que eles não queriam que a Confederação do Equador, esse vasto território rico, multibilionário, se tornasse independente. E aí hoje o que acontece dentro da Confederação do Equador? Vou falar para vocês. Vocês vão ver que até hoje, são 200 anos. Parece muito? Não, não é nada diante da história do mundo, porque a Índia foi colonizada pelos britânicos por 300 anos. 300 anos. A Confederação do Equador só é colonizada há 200. 200 anos formou, agora em 2024. 200 anos de colonização da Confederação do Equador. Aí vocês podem pensar, 200 anos é muita coisa. Não, a Índia foi colonizada por 300 anos. A Polônia passou 123 anos sem existir no mapa mundi, ocupada pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Russo. A Polônia. A Ucrânia passou mais de 300 anos sob controle militar russo. A China passou 100 anos de ocupação, que eles chamam de o século da humilhação. Então vocês acham que a Confederação do Equador ocupada e colonizada há 200 anos é muita coisa? Não é nada. E eu vou provar para vocês agora, ó. Olha como está o estado de colonização. Qual é a matéria-prima retirada do território chamado de Confederação do Equador? Esse que está aparecendo no mapa. Eu não consigo fazer no computador para vocês. Da onde sai cada matéria-prima. Mas ó, da Amazônia sai, ó. Sai o petróleo, sai o gás natural, sai a madeira, sai os minérios, tanto de terra rara quanto ouro, chumbo, antimônio, alumínio. O que é a jazida de Carajás? Carajás, Carajás, ele é lá no estado do Pará. A maior reserva de ferro do mundo, de ferro bruto do mundo. Do mundo. Vocês entenderam? Sabe quantos minérios de ferro já foi roubado de lá? Eu também não sei. Mas o ferro ele é roubado todos os dias. Eu vou falar o nome da empresa para vocês. Vale do Rio Doce. Ela é uma empresa brasileira. Quem é dono dessa empresa? Não são brasileiros. São britânicos e americanos. Que eles dizem que são acionistas. Eles controlam essa Vale do Rio Doce. Quem levou a Vale do Rio Doce para dentro do nosso território? A Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Por quê? Para roubar a matéria-prima do povo cabano. Antes eles roubavam de outra forma, mas roubavam. Hoje eles industrializaram o roubo. Através de quem? Vale do Rio Doce. Ela promove o quê? Para o povo cabano dentro do nosso território? O desenvolvimento sustentável. A colonização, o roubo da nossa matéria-prima, eles falam para o nosso povo que é o quê? É o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento de quem? Se o nosso povo vive numa condição de colonização permanente, mental e física. Desenvolvimento sustentável de quem? Essa mentira. Vocês acham que eles enganam a gente com essa narrativa?
com esse jogo de semântica de bosta? Hã? Vocês acham que eles enganam a gente? Com essa historinha de desenvolvimento sustentável? Ou agora a gente acusa eles de colonizadores, de ocupantes do nosso território? A gente acusa sem medo de errar. Quando foi que os militares britânicos e brasileiros invadiram nosso território e passaram a ocupar? 1822. O que foi inventado pelos britânicos em 1822? O falso império do Brasil. Desculpa. O falso império do Brasil. Quem é Bento Gonçalves aqui? Luta 10 anos. O povo farroupilha luta 10 anos pela libertação do território. O povo cabano luta diversas vezes. Olha, luta em 1822 a 1823. Luta na Bahia, luta no Piauí, luta em Pernambuco. Né? Lutou em 1817 com a Revolução dos Padres, na Revolução Pernambucana. Durante 6 meses. Lutou durante a Confederação do Equador, em 1824. Lutou durante a Guerra de Independência e Libertação da Confederação do Equador, de 1832 a 1842. A Confederação do Equador, dessa parte do mundo, são os que mais lutam contra a Grã-Bretanha. Que eles dizem, a Guerra de Independência do Brasil foi aonde? Na Bahia, na província de Pernambuco e no estado do Maranhão e do Pará. Mentira. Essa foi a guerra dos povos desse território, que foi unificado em 1824, lutando para libertar o seu território da colonização britânica. Como os nossos heróis, Frei Caneca, Eduardo Angelim, Francisco Bernardo de Sena, Cosme Bento das Chagas, perderam a guerra, Francisco Sabino perderam a guerra, o que acontece com o nosso povo hoje? Um estado de colonização permanente, mental e física. Basta ir na Bahia, basta ir no interior da Bahia, no sertão da Bahia, no interior e no sertão do Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de João Pessoa, vai no interior do Piauí, vai no interior do Maranhão. Nível alarmante de assassinato, de tudo que não presta, gente. Isso é fruto de quê? E a matéria-prima sendo escoada durante 24 horas pela Vale do Rio Doce e pela Petrobras. Isso é um estado de colonização, não é? Onde um recolhe a matéria-prima de outro povo e aquele povo permanece sem conseguir se desenvolver. E pior ainda. Essa é a pior. Olha, o povo cabano sofre hoje a pior condição colonial que a história do mundo já viu. Sabe por quê? Porque no Vietnã eles sabiam quem era o ocupante. Na Argélia eles sabiam quem era o ocupante. Na China eles sabiam quem era o ocupante. No Afeganistão eles sabiam quem era o ocupante. Na Índia eles sabiam quem era o ocupante. Na Irlanda eles sabiam quem era o ocupante. Só que na Confederação do Equador, o povo cabano não sabe quem é o ocupante. Alguns agora já sabem, graças a esse trabalho. Mas não sabiam. Antes de 2024, essa geração nova não sabia quem era o ocupante do território, quem era o colonizador, que eles estão no estado de colonização. Não sabia. Que eles sofrem algo que não é novo na história do mundo. Se chama tentativa de assimilação. Assimilar é absorver um povo e uma cultura, entendeu? Para dentro de outra e suprimir aquela identidade. O que é a identidade do povo cabano? É ser cabano. Qual é a bandeira do seu território? A Confederação do Equador, a bandeira da Confederação do Equador. Aonde está o seu mapa? Que desenho? É esse em azul. Esse é um território, ele tem um povo, ele tem uma bandeira, ele tem uma história, ele tem uma data de proclamação, ele tem uma guerra de independência, ele tem os pais fundadores, ele teve o seu governo legítimo, teve em muitas partes a sua própria moeda, teve o seu próprio exército. E por que ele não existe hoje? Porque ele foi suprimido pelo poder das armas. E hoje o que acontece com o povo cabano há 200 anos? Uma tentativa de absorver o povo cabano. Essa foi a primeira tentativa de assimilação no mundo? Não. O que a Grã-Bretanha tentou fazer na Irlanda? Assimilar e absorver o povo irlandês. Não conseguiu. A Rússia, o Império Russo, tentou absorver o povo ucraniano. Não conseguiu. Tentou absorver o povo finlandês. Não conseguiu. Tentou absorver o povo polonês. Não conseguiu. Então essa é a primeira tentativa dos imperialistas colonizadores expansionistas de tentar absorver um povo? Não. Peguem um exemplo da história mundial e comparem com a história da Confederação do Equador. E vocês vão ver os padrões se repetindo. Mas hoje o que a gente tem é essa missão de resgatar o quê? Aquilo que representa a nossa identidade coletiva. Isso não é um crime. Ah, eu vou denunciar essa página e tal. Pode denunciar onde você quiser, meu amigo. Isso é um direito legítimo, se chama o direito da autodeterminação dos povos. Sabe onde foi conquistado o direito da autodeterminação dos povos? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo se reuniu para lutar contra o nazismo. O povo do mundo, olha quem lutou contra o nazismo. Os povos africanos, os povos da Índia, os povos asiáticos se reuniram para lutar contra o eixo que queria controlar o mundo, colonizar o mundo inteiro. Tanto que o Império Nazista se chamava o quê? Terceiro Reich, Terceiro Império. Em alemão significa Terceiro Império.
Então o mundo se reuniu para ajudar a União Soviética a lutar contra o nazismo. Pós Segunda Guerra Mundial, ficou impossível reconhecer a independência dos territórios da África, da Índia, da China, né? Ficou impossível. Por quê? Porque o mundo se reuniu para lutar contra o grande e temível Império Nazista, que queria apagar os povos eslavos da face da Terra. Vocês entenderam? Então, após a Segunda Guerra Mundial, foi reconhecida para os povos que lutaram contra o poder maligno nazista o direito da autodeterminação dos povos. O que é um povo se autodeterminar. Ninguém vai impor para você, pelo poder das armas, como você deve ser visto. Imagina que eu chego agora na sua casa e digo: ah, tu és agora um brasileiro. Eu te considero um cabano. Não, mas tu és brasileiro. Não, eu sou um cabano. Não, tu és brasileiro. Eu vou te obrigar a se reconhecer como brasileiro. O que é isso? Imposição. Se eu uso armas, pior ainda. Imposição pelo uso da força. O que vai acontecer? O que você vai achar? Olha o que a física diz. Para toda ação há uma reação. O que você vai gerar nesse povo? Resistência. Quando os nazistas tentaram subjugar o povo soviético, o que eles fizeram? Resistiram. Tá vendo como os termos corretos aplicados no lugar certo para contar a história da forma coerente e verdadeira, ele muda o ponto de vista das pessoas? Muda o ponto de vista. O que foi a guerra de 10 anos da Confederação do Equador? Resistindo ao invasor e ocupante. Porque o que esse invasor e ocupante veio? Ele veio para massacrar. Ele veio para violar as mulheres, para violar as crianças. Ele veio para massacrar os homens, roubar a matéria-prima. O que o povo cabano fez? Resistiu. O que o povo farroupilha fez? Resistiu ao invasor e ocupante. Essa é uma guerra justa diante dos povos do mundo. Quem perdeu a guerra? O povo farroupilha e o povo cabano. O que acontece com os nossos territórios hoje? Ocupação e colonização. Assim como aconteceu quando a Polônia perdeu a guerra contra os nazistas, ela foi ocupada militarmente. Quando a Ucrânia perdeu a guerra contra os nazistas, ela foi ocupada militarmente. Ela era russa ou ela era ucraniana? A Polônia deixou de ser Polônia e passou a ser alemã, ou ela era polonesa, mesmo ocupada militarmente? Ela era Polônia. A República Farroupilha deixou de ser Farroupilha porque ela foi invadida e ocupada e segue sob ocupação até hoje? Não, ela é a República Farroupilha, ela só está sob ocupação. A Confederação do Equador deixou de ser a Confederação do Equador, ou o território da Confederação do Equador está no mesmo lugar que estava quando a Confederação do Equador foi proclamada? Está no mesmo lugar. Ela deixou de ser a Confederação do Equador? Não, ela só permanece sob ocupação. Quando eu falo ocupação, eu estou falando das forças militares que ocupam aquele território. Quando a Alemanha nazista tentou controlar a Polônia, o que ela fez? Ela invadiu e ocupou militarmente a Polônia. Somente pelo uso da força você vai ocupar um território. O que aconteceu em 1832, em 1822, em 1824? A invasão e ocupação do nosso território. O que gerou no nosso povo, no povo cabano, dentro da Confederação do Equador? Resistência. Tentativa de libertação. Perdemos a guerra, e o que tem hoje dentro do nosso território? Qual é o poder militar que existe dentro do nosso território? É o exército da Confederação do Equador ou é o exército brasileiro? Exército brasileiro. Por quê? Porque eles venceram o nosso exército e ocuparam o nosso território. Quando a Alemanha ocupou o território da Polônia, eles venceram o exército polonês, suprimiram o exército polonês, dissolveram o exército polonês e ocuparam a Polônia. Se o mundo tivesse perdido a guerra contra o nazismo, hoje a Polônia seria ocupada pela Alemanha. Mas ela não deixaria de ser Polônia. Mas quem controlaria militarmente o território da Polônia? O exército alemão. Olhem para a lógica da Confederação do Equador e me digam se não é a mesma lógica. Quem tinha o exército continental da Confederação do Equador perdeu a guerra contra a Grã-Bretanha. Não foi contra o Império do Brasil. O Império do Brasil é o vassalo, é o fantoche, controlado pelos britânicos. Por isso que o exército brasileiro está dentro do nosso território. Não foi o exército brasileiro que venceu o exército da Confederação do Equador. Quem venceu o exército da Confederação do Equador foi a Marinha Real Britânica. Foi o exército britânico que venceu o exército da Confederação do Equador. Como eles não podiam ocupar militarmente, o que eles fizeram? Usaram a aberração histórica do falso Império do Brasil. Não, aqui, ó, isso aqui é Brasil. Aí eles colocam os militares brasileiros do nosso território. O que é isso? Não é uma força de ocupação que venceu uma guerra de invasão e ocupação do nosso território há 200 anos atrás e segue ocupando nosso território até hoje? Não é a mesma lógica que aconteceu na Polônia, que aconteceu na Ucrânia, que aconteceu na Bielorrússia durante a Segunda Guerra Mundial? Se a União Soviética tivesse perdido a guerra contra o nazismo, hoje a Rússia seria ocupada pela Alemanha nazista? O terceiro Reich existiria até hoje? Se eles não tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial? O nosso exército perdeu a guerra. O exército de Bento Gonçalves, esse que está na foto da imagem, perdeu a guerra contra o Império Britânico. O que segue hoje o território deles? Segue sob ocupação. Mas a base histórica nos permite dizer que esse território não é Brasil. Porque Bento Gonçalves proclamou a República Farroupilha em 1835, há 200 anos atrás. Proclamou, declarou a independência, lutou a guerra de libertação de independência, só que ele perdeu. Mas a identidade coletiva do povo Farroupilha existe lá até hoje. E eles querem, eles sentem essa vontade de serem reconhecidos dessa forma. O que faltava para eles? A interpretação histórica e ideológica necessária para conseguir consumar esse sentimento. Para representar essa ideologia, eles precisavam do quê?
da interpretação histórica correta. É isso que a gente fez aqui agora. Eu peguei dentro do povo farroupilha um exemplo de outros povos que passaram pela mesma situação. Ucrânia, Polônia, Índia, Bielorrússia, certo? Porque eu sempre dou o exemplo da Europa Central. Polônia, Finlândia, Lituânia, Estônia, Ucrânia. Por quê? Porque, gente, o que eles dizem, o que eles reconhecem como colonização é quando uma potência ultramarina viaja pelo mar e ocupa outro território. Eles chamam isso de colonização. Mas a ocupação, o que é a ocupação? O Império Austro-Húngaro ocupou a Polônia. Eles estão na mesma faixa de terra, eles não são divididos pelo mar. A Rússia não ocupou a Ucrânia durante 300 anos. Eles não estão divididos pelo mar. O mar de Azov não divide o território russo do território ucraniano. Eles são vizinhos. Eles estão na mesma faixa de mar, não estão divididos pela água. Mas eles estavam ocupados ou não estavam? A mesma lógica segue para... Vamos dar o exemplo da Polônia, que é o exemplo mais didático. A Polônia foi ocupada pelo Império Austro-Húngaro, pelo Império Russo, durante 123 anos. Foi invadida e ocupada na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética e pela Alemanha nazista. Ela sofreu 2 ocupações em menos de 100 anos. Ela se torna independente, né? Ela volta a existir no mapa pós-Primeira Guerra Mundial. 20 e 30 anos depois, ela é reinvadida e ocupada pela Alemanha nazista e pela União Soviética. Olha que a história da Polônia é mais didática do que isso. Existe um exemplo mais didático do que a Polônia. A Ucrânia lutou quantos e quantos anos para se tornar independente. Né? Que inclusive, é uma história da Polônia, da Ucrânia. Ela tem uma parte muito sensível, sabe? Que não cabe a nós fazer aqui, porque, tipo assim, ia deixar o vídeo muito longo. Mas, assim, é um processo muito complexo, entendeu? Só vocês estudando para ver o processo de independência da Ucrânia, sabe? Voltando aqui pro nosso mapa, é isso, gente. A identidade coletiva do povo cabano, ela foi batizada no sangue e no fogo quando? Há 200 anos atrás. Ah, mas cadê? Olha, como assim? Bandeira. Tem uma bandeira, tem uma história, tem os anos de guerra, tem o exército da Confederação do Equador. Você tem um governo legítimo, reconhecido pelo povo da Confederação. Você tem tudo que um Estado precisa para, na prática, existir como Estado, como país. Tudo. Vocês entenderam? E uma vez que a gente reconhece isso, ou nós, vamos o quê? Nos declarar como nacionalistas. Quem sabe, quem entende o estudo do termo, sabe o que a palavra nacionalista significa. É diferente de você ser um patriota da Confederação do Equador. O nacionalista está disposto a fazer o que for necessário pela libertação do seu território. Então a gente se enquadra no termo nacionalistas. Somos nacionalistas do nosso território. Do nosso território sagrado, batizado pelo sangue e pelo fogo da guerra, pelo sangue do sacrifício monumental do nosso povo, quando eles resistiram aos ocupantes invasores, que vieram para nos escravizar, nos massacrar, nos subjugar, nos oprimir. O nosso povo, os nossos heróis, os pais fundadores resistiram, se sacrificaram, fizeram um sacrifício maior. Um dos maiores exemplos de sacrifício pela libertação do seu povo, Cosme Bento das Chagas, os 62 pais fundadores da República de Pernambuco, que foram vilipendiados. Os corpos foram vilipendiados. Eles não foram somente em praça pública. Eles tiveram seu corpo esquartejado. Basta você pegar a história e ler o que aconteceu com os pais fundadores da República de Pernambuco. Um vilipêndio do corpo. Uma humilhação. Vocês entenderam? Não bastou apenas invadir e ocupar o território. Violaram as mulheres, violaram as crianças, massacraram os nossos animais de estimação, massacraram nossos homens. Não foi somente para roubar riqueza. Foi para humilhar. Entendeu? Destruir a moral. Destruir a identidade do povo. Destruiu. Eu pergunto para vocês, se tivesse destruído, a gente não estaria aqui falando desse vídeo. Não destruiu nada. Construiu. Porque o sangue que foi derramado, ele só pode ser justificado de uma forma. Quando esse território for liberto de uma vez por todas. E se a gente for olhar para os exemplos do mundo, da Ucrânia, da Polônia, da Finlândia, a gente sabe que é o que vai acontecer. No longo prazo, vai acontecer. Pode demorar 20, 30. A Irlanda lutou 36 anos até se tornar independente da ocupação britânica. E a Confederação do Equador? Quantos anos vai ser necessário? Porque não vamos parar. Vocês entenderam? Não vamos parar. Já que a gente tem toda a base histórica legítima para mostrar aos povos do mundo que, olha, estamos aqui, ó.
Não fomos apagados, não fomos assimilados, absorvidos por ninguém. Estamos aqui. Reivindicamos o nosso espaço de fala no mundo. Vocês entenderam?